Olá pessoal, meu nome é Cleiton Melo. Na aula de hoje nós falaremos sobre o B da boa respiração e ventilação. Especificamente vamos falar aqui de critérios para avaliação respiratória e cuidados com os dispositivos de oxigenoterapia, principalmente com a identificação dos dispositivos e as características individuais de cada um, com a oferta de oxigênio e os cuidados que serão indicados para cada um deles. Vamos lá então. Nas alterações do B, né, nós temos aí, na avaliação respiratória, é importante que seja avaliado inicialmente a taxa da respiração. Quando eu falo taxa, eu cito até que uma referência o manual do PAUS, que é o curso de suporte avançado em pediatria, em que ele chama atenção que avaliar a taxa de respiração é contar a frequência respiratória, podendo ser feito em 30 segundos e multiplicado por 2, mas o idealmente que seja contado em 1 minuto, contando o número de incursões respiratórias por minuto. Eu vou avaliar o esforço respiratório para avaliar se tem tiragens como sinais de esforço, a realização da ausculta pulmonar com a presença dos ruídos adventícios, que de acordo com a característica do ruído, nós podemos então identificar um tipo específico de patologia associada, e mensurar também a saturação de oxigênio e oximetria de pulso, que será discutida nessa aula, justamente com critérios dos valores de normalidade, da gasometria e do dióxido de carbono, que também pode ser mensurado pela capnografia. Então, como nós falamos aqui de localização das tiragens, num quadro de uma afecção pulmonar respiratória aguda, ou até um sofrimento sistêmico, o paciente ele pode começar a utilizar a musculatura acessória, manifestando tiragens conhecidas como tiragem supraesternal, também chamada de retração de fúrcula, tiragem supraclavicular, acima da clavícula, intercostal ou tiragem também subcostal, ou chamada de tiragem subdiafragmática. Nós sabemos que dentre esses sinais de esforço, chama atenção que os mais graves e importantes são justamente o batimento de aleta de nariz. Observamos aqui nessa foto que já temos uma criança com a dilatação das aletas nasais, demonstrando o esforço, assim como a retração, a depressão dessa região do ápice aqui, né, acima da região da fúrcula, chamada então de tiragem supraesternal ou retração de fúrcula. Nós temos que atentar aqui mais uma vez, revisando os valores de normalidade de frequência respiratória, e para lactentes, crianças geralmente do nascimento, né? A gente pode abranger aqui até crianças de 0 a 1 ano. Nós temos uma frequência respiratória média que varia de 30 a 60, ou seja, superior a 60, eu vou falar que ele tem uma taquipneia. Já para crianças de 1 a 3 anos, esse valor não pode exceder 40, tendo uma média de 24 a 40. Para pré-escolares, que são crianças de 4 a 5 anos, um valor de 22 a 34, não excedendo então a 34. Escolar, que é a faixa etária de 6 a 12 anos, de 18 a 30, acima de 30 é taquipneico, e adolescentes, que é o valor que já se aproxima aos adultos, que é o mesmo padrão de referência de 12 a 16. Acima de 16 incursões por minuto, nós vamos considerar então uma taquipneia. Esse slide ele mostra uma comparação importante em relação ao termo desconforto respiratório e insuficiência respiratória. Qual é a diferença? Desconforto respiratório, ele é um trabalho aumentado da respiração, também conhecido como termo esforço respiratório. Ele pode então ser caracterizado por um batimento de aleta nasal, tiragens, aumento da frequência respiratória, aumento da profundidade respiratória, que é a hiperpneia, movimentos como agitação, saculejo de cabeça, respiração abdominal, irritabilidade, taquicardia, gemido e estridor. Esse estridor é um ruído alto de via aérea, demonstrando geralmente algum quadro de obstrução e dificuldade na passagem do ar.
Já a insuficiência respiratória é aquele quadro em que eu tenho uma oxigenação sanguínea inadequada ou uma ventilação inadequada para atender às demandas aí metabólicas dos tecidos corporais. Na insuficiência respiratória, eu já posso manifestar cianose, murmúrio vesicular diminuído, né, na ausculta pulmonar, alteração neurológica com a redução do nível de consciência ou mesmo a resposta à dor, hipotonia, alteração na frequência respiratória, esforço ou incursões inadequadas torácicas, também taquicardia e o uso dessa musculatura acessória. Então, nós associamos aqui o exame clínico juntamente com exames laboratoriais, exames de imagem, na avaliação clínica, na coleta de dados, para tomada de conduta em relação a alguns procedimentos terapêuticos. A indicação e cuidados da oxigenoterapia. Nós sabemos que a oxigenoterapia é a administração de oxigênio em uma concentração maior do que encontrada na atmosfera, ou seja, maior do que 21%. As indicações são para corrigir a hipoxemia e a melhora da oxigenação tecidual, tissular. O nosso objetivo principal, então, em ofertar oxigênio é justamente manter uma oximetria de pulso entre 94% e 99%, e lembrando que esse valor ele é individualizado. Para alguns pacientes cardiopatas ou pneumopatas, essa meta de saturação pode ser aí menor do que 92%, especificamente alguns bebês prematuros ou pacientes, por exemplo, portadores de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa imagem nos lembra aqui que, quando eu falo de célula sanguínea, nós destacamos aqui então os glóbulos vermelhos, em que nós temos a hemácia, e o oxigênio ele vai se fixar no grupo M da molécula de hemoglobina. Então nós temos aqui essa aderência no transporte da hemoglobina e pelas hemácias do oxigênio, assim como eles transportam também o gás carbônico para o processo de hematose. Então, essa troca gasosa no tecido pulmonar, ela é fundamental, justamente porque o sangue, quando chega lá no alvéolo, né, no leito capilar, para a troca, ele chega com uma taxa de oxigênio baixa, como aqui demonstrado de 40 em média, e uma taxa de gás carbônico aqui mais elevada, em torno de 45. E o objetivo é que seja feita essa troca por um processo de difusão de gases, em que eu, no ar inspirado, quando eu chego aqui no alvéolo, eu já vou ter aqui com o ar inspirado e o ar residual uma PO2 média de 104 e uma PCO2 de 40. Então, com isso, eu vou ter essa troca sanguínea fazendo então a eliminação do gás carbônico e a captação do oxigênio no trato pulmonar. Um dispositivo importantíssimo na avaliação de função de oxigenação são os dispositivos de oximetria de pulso. Hoje nós temos aparelhos portáteis como o oxímetro de dedo, né, que eles nos disponibilizam uma curva da onda pulsátil do fluxo aqui capilar na extremidade, e ele também nos demonstra aqui o valor da frequência de pulso, porque ele justamente avalia o fluxo pulsátil e ele capta o percentual de hemoglobinas saturadas com oxigênio. Temos então uma gama de dispositivos fixos em leito, de transporte, portáteis que o profissional pode carregar consigo aonde for, até no jaleco. E lembrando que nós teremos que ter também sensores pediátricos ou neonatais adaptados, né, justamente pela variação anatômica de membro. E lembrando também que, assim como a função do oxímetro é monitorar, ele também pode causar lesões. Nós falaremos aqui sobre alguns cuidados em relação ao rodízio, a troca do local de monitoramento, pelo risco também de lesão de pele. O oxímetro, então, ele com esse aparelho, geralmente ele emite duas luzes, uma luz vermelha e uma luz infravermelha, com comprimentos de onda diferentes, e a partir do momento que é emitida uma onda, eu tenho aqui um fotoemissor e um fotodetector,
e ele capta justamente através do fluxo pulsátil a diferença na absorção dessa luz pela hemoglobina e ele faz um cálculo então da saturação da hemoglobina com o oxigênio, justamente por essa mudança pulsátil. Os principais cuidados que nós temos aí na monitorização da oximetria, né, é o posicionamento do sensor. Em crianças, neonatos, nós temos um rigor maior no rodízio, sendo recomendado em média a cada 2 horas, porque ocorre com a projeção da luz vermelha e infravermelha um aquecimento desse dispositivo, em que ele pode criar inclusive uma queimadura cutânea. E nos adultos também existe essa recomendação. Só os adultos nós tendemos a ter uma resistência cutânea um pouco maior. Então a incidência de lesões de pele tipo queimadura são menores. Então, de uma forma geral, podemos prescrever o rodízio e a troca desses sensores a cada 2 horas, tanto para crianças quanto para adultos. E evitar também a fixação desses sensores com adesivos, com fitas que comprimam ele na pele para não diminuir também a perfusão. Nós temos que evitar adaptações, as chamadas gambiarras, com improvisos e fixação desses dispositivos em partes quebradas com o uso de adesivos como micropore e esparadrapo, o que justamente aumenta inclusive a taxa de infecção. Inspecionar diariamente a área que está sendo monitorada e realizar, de acordo com o programa da engenharia clínica da instituição, uma manutenção preventiva destes aparelhos, porque nós direcionamos o tratamento a partir do valor que é fornecido. Então, a oximetria de pulso, aqui nós trazemos um exemplo em que um paciente, por exemplo, com 14 gramas por decilitro de hemoglobina ao hemograma, se a sua saturimetria ela for igual a 88%, isso significa o quê? Que 12,3 gramas da hemoglobina estão saturadas com oxigênio e 1,7 gramas estão aí dessaturados. Então, é isso que nós chamamos de saturação de oxigênio, que está diretamente ligado ao percentual de hemoglobina que o paciente tem. E olha que dado importante, a cianose, ela geralmente se manifesta com mais de 5 gramas de hemoglobina dessaturada, ou seja, uma saturação de 64%. Esse gráfico aqui nos chama a atenção que, geralmente na gasometria, que é o exame que avalia os gases arteriais, a normoxemia, ou a taxa normal de oxigênio arterial, ela varia em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Então nós podemos observar aqui, fazendo o cruzamento das linhas, que uma PaO2 em torno de 80 a 90, ela vai dar justamente aqui com uma saturação superior a 90%. Ao mesmo tempo que, quando essa PaO2 cai de 60, eu posso fazer a ligação aqui, automaticamente eu já estou tendo aqui, né, uma saturação de oxigênio, ó, PaO2 de 60, eu já posso ter aqui então uma queda da taxa de oxigenação. Então é muito importante que toda vez que eu penso aqui, ó, estou falando aqui, ó, saturação PaO2, aqui é o valor limítrofe. Então eu sei que toda vez que a PaO2 cai de 60, então aqui eu teria geralmente uma hipoxemia, começando com um quadro leve. Observem aqui no gráfico. Caiu de 60, eu já começo a ter uma saturação menor do que 90%. Isso se dá diretamente proporcional. Poderia dar um exemplo, se o paciente tem uma taxa de oxigênio na artéria de 30, automaticamente ele pode ter aqui uma saturação de oxigênio em torno de 50 a 60%. Essa outra tabela nos traz também a relação de que, como eu quero valores médios de uma PaO2, uma pressão parcial de oxigênio na gasometria, em torno de 80 a 100, eu vou ter aqui, se eu tiver uma média de 80 milímetros de mercúrio de oxigênio na artéria, numa PA pressão parcial, eu já vou obter uma saturação de oxigênio em torno de 96%. Ao passo de que, se eu caio essa pressão de oxigênio de 60, automaticamente eu já caio a saturação para baixo de 90, 91%, chamado então isso de hipoxemia, trazendo a hipóxia
tecidual. Alguns princípios chaves aqui da oxigenoterapia que são importantes, como recomendações, o oxigênio, né? Na verdade, nós evitamos hoje o excesso de oxigênio, porque existe também a toxicidade dada pelo oxigênio, então nós vamos buscar um nível de saturação de oxigênio normal ou quase normal para a maioria dos pacientes, em torno aqui de 92 a 96%. A maioria dos manuais de suporte avançado de vida, tanto de adultos como a CLS, como de pediatria, o PAUS, eles sugerem uma saturação mínima de 94%. E nós vamos procurar geralmente um nível mais baixo para aqueles pacientes que estejam em risco de hipercapnia, que são os retentores de gás carbônico, com valores aí em torno de 88 a 92%, ou uma faixa específica. Lembrando que nós teremos aí pacientes cardiopatas, principalmente crianças que nascem com cardiopatia congênita, que já é comum de você conviver com uma saturação de oxigênio menor. Aqui trago para vocês, nessa lâmina, uma página aqui até do livro do Black Book de enfermagem, o Black Book de pediatria, eles trazem essa análise de gasometria arterial, que é uma aula específica que precisa ser dada, mas só para chamar a atenção que a gasometria ela pode ser feita na linha venosa ou na linha arterial. E em adultos podemos observar que a diferença de pH para adulto e para criança ela é muito pequena quando nós comparamos os valores de normalidade de gasometria infantil e de adulto. E tendo variações aqui também em relação à pressão parcial de gás carbônico, de oxigênio, do bicarbonato, do base excess e da saturação de oxigênio. Então, de uma forma geral, a maioria dos manuais hoje colocam em que eu devo ter uma saturação de oxigênio superior a 92%, tanto para adultos quanto para crianças. E podemos observar que, caso eu colete uma amostra venosa, eu tenho uma diferença mais significativa em relação ao pH, que ele é em torno de 0,05 menor, e a pressão parcial de gás carbônico, que é em torno de 6 a 8 milímetros de mercúrio maior. Esse dado aqui, ele é discutido em uma aula específica, quando, a partir dessas alterações de bicarbonato, de gás carbônico, de lactato, por variações metabólicas e respiratórias, nós classificamos os distúrbios do paciente, ou de forma metabólica ou de forma respiratória. Lembrando que quando eu tenho pH acima de 7,35 ou 36, né, quando eu tenho, lembrando que quando eu tenho pH acima de 7,45 ou 7,44, eu vou ter uma alcalose. E quando eu tenho um pH baixo, menor do que 7,35 ou 7,36, eu tenho uma acidose. E aí nós devemos lembrar sempre a toxicidade do oxigênio, né? A toxicidade geralmente ela começa a aparecer com uma oferta prolongada de pressões parciais de oxigênio superiores a 50%. Por isso que nós limitamos a oferta excessiva de oxigênio, porque esses efeitos ligados a uma hiperóxia, que é uma alta concentração de oxigênio, podem estar ligados, primeiro, à depressão respiratória, à depressão do sistema respiratório e aumento da pressão parcial de gás carbônico, que a partir do momento que eu oferto uma alta taxa de oxigênio, vai existir uma concorrência ali, então, na hemoglobina para a ligação ali à molécula M nesse transporte para carrear o oxigênio e o gás carbônico. Então, uma hiperóxia pode favorecer uma retenção de gás carbônico. Da mesma forma, a telectasia, que seria o colabamento do pulmão, a diminuição da capacidade vital pela redução do estímulo respiratório, lembrando que todos esses estímulos também são coordenados pelo sistema nervoso central, a redução do surfactante, isso na pediatria é muito importante, que é o surfactante justamente que favorece e ele permite também uma expansibilidade pulmonar mais adequada. Geralmente bebês prematuros tendem a ter uma redução já no surfactante, tendendo a ter uma instabilidade respiratória. E ainda assim,
os manuais nos trazem a possibilidade de que o excesso de oxigênio possa trazer desidratação das mucosas, liberação de radicais livres e efeitos citotóxicos. Ok? Então, a escolha do dispositivo de oxigênio, ela vai ter que ser diretamente ligada à demanda de oxigênio que o paciente precisa, a sua faixa etária, a sua patologia de base. E aí a gente tem que lembrar que no tratamento de oxigenoterapia para os pacientes que estão com hipoxemia ou hipercapnia, nós temos que lembrar que nem sempre o oxigênio ele é o fundamental. Alguns pacientes eles precisam de uma pequena dose de oxigênio, mas de um tratamento adicional com broncodilatadores, com corticoides, para que ele saia desse quadro do sofrimento respiratório. Enfim, a gente tem que entender que sofrimento respiratório agudo ele não vai se manifestar somente por uma hipoxemia. Um paciente, às vezes, eu tenho que favorecer nele mais a expiração, a eliminação do gás carbônico, ou mesmo o tratamento de uma pneumonia, de um quadro infeccioso, a correção de uma anemia, ou mesmo da sua condição volêmica, do volume sanguíneo circulante, para que ele volte a ter uma troca gasosa eficaz. Ok? Então, este é o nosso conteúdo para esta aula de hoje, em que nós discutimos aqui a importância do uso do oxigênio de forma coerente, de forma racional, a toxicidade do oxigênio e principalmente aí os critérios e parâmetros para avaliação, primeiro da dificuldade respiratória, do sofrimento e dos recursos e dispositivos que eu vou ter, como exame clínico, exames de imagem, laboratoriais e os dispositivos de monitorização tão importantes como o oxímetro que nós apontamos aqui no decorrer da aula, ok? Um grande abraço e estou disponível para as dúvidas também. Até a próxima. Tchau.